Olá, me chamo Lorena Taús, sou nutricionista e o tema da aula de hoje é suplementação no diabetes, evidências científicas para o gerenciamento glicêmico. Para quem não me conhece, eu sou Lorena, sou nutricionista e a gente vai ter como tema da aula de hoje sobre suplementação no diabetes e evidências científicas que sustentam a utilização de alguns suplementos para o controle glicêmico. Essa é a nossa agenda, a gente vai falar sobre a definição de suplementos, sobre o gerenciamento glicêmico, suplementos para diabetes e suas evidências e como e quando prescrever. Então, os suplementos eles vêm se tornando cada vez mais populares dentro da nossa prática clínica e eles são muito fáceis de encontrar e isso pode ajudar a prevenir ou a tratar alguns tipos de doenças relacionadas, especialmente doenças crônicas. A internet ela tem contribuído muito para a acessibilidade de suplementos. E aqui eu até tirei um print eu pesquisei no Google suplementos para diabetes e olhei nas notícias, e aí vieram aparecendo algumas dessas notícias, dizendo que a Anvisa proibiu alguns suplementos que eram facilmente comercializados para o diabetes, sobre a suplementação de vitamina D, e aqui até um ponto importante, que usuários de canetas contra diabetes e obesidade têm investido cada vez mais na utilização de suplementos. Só que para a utilização de suplementos a gente tem algumas coisas faltando, a gente tem falta de informação adequada, possibilidade de produtos adulterados, onde a gente pode fazer essa compra pela internet, não são substitutos para medicamentos, há uma falta de orientação por profissionais e falta de evidências científicas da utilização de determinados tipos de nutrientes para o manejo glicêmico. E aí, o que são especificamente os suplementos? São produtos constituídos por fontes concentradas de substâncias como vitaminas, minerais, fibras, módulos de carboidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, ervas ou extrato de ervas, probióticos e outras substâncias, incluindo fitoesteróis e carotenoides. Isso é o que diz a FDA. E esses suplementos, eles podem apresentar efeitos nutricionais, metabólicos e fisiológicos que se destinam a complementar a alimentação normal em casos em que a ingestão desses componentes seja insuficiente diante das demandas do paciente. Os suplementos alimentares, eles podem ser classificados como suplementos de vitaminas e minerais, como substâncias bioativas e probióticos, como novos alimentos, alimentos com alegações de propriedades funcionais, suplementos para atletas, complementos alimentares para gestantes e para nutrizes e medicamentos específicos sem prescrição médica. Quais são os pilares do tratamento do diabetes? Eu preciso focar em alguns aspectos para que eu entenda o porquê e quando que eu vou utilizar a suplementação. Então, eu preciso controlar o peso do meu paciente, esse paciente precisa seguir uma dieta adequada e precisa fazer exercício físico, associado a medicações como insulina ou medicações orais, e um bom controle glicêmico, e isso pode me ajudar a pensar em uma suplementação para o diabetes. E a suplementação, ela entra em que aspecto? Ela vai servir para acrescentar ou para suplementar aquilo que o paciente precise para aperfeiçoá-lo. Lembrando que não é porque eu estou usando o suplemento que isso vai ser sinônimo de melhora glicêmica no caso do paciente. Então, avaliando aqui esse pequeno recordatório alimentar de um paciente, onde o paciente faz uso de carboidratos integrais, faz uso de frutas, faz uso de proteínas. No lanche é uma refeição mais completa, o almoço eu tenho salada, eu tenho uma fonte de gordura boa, eu tenho uma boa fonte de proteína, eu tenho carboidratos de modo geral, e o jantar da mesma forma. Será se um paciente seguindo uma alimentação bem elaborada, ele precisa suplementar? E aí, ou eu só preciso ajustar a dieta desse paciente? Então, eu preciso avaliar horário, eu preciso avaliar a forma de preparo, eu preciso avaliar a quantidade, as variações que esse paciente sofre no dia, e aí, então, sim, pensar em suplementos, tá? E aí, quando eu acompanho um paciente, eu preciso ter noção que esse paciente passa por muitas coisas e tem diversas atividades durante o dia. É um paciente que tem complicação de saúde, é um paciente que tem ali uma composição corporal diferente, é um paciente que tem um sono diferente, tem uma disposição diferente, tem uma glicemia que varia. Então, eu preciso considerar diversos aspectos ao longo da vida do paciente para aí sim eu pensar em suplementação. E agora a gente vai falar sobre a suplementação propriamente dita.
Então, eu vou focar principalmente com vocês sobre o whey protein, a creatina, a isomaltulose, fibras solúveis e complementos alimentares, que são os suplementos que a gente mais vê na prática clínica na nossa população. E aí a gente vai para o nosso carro-chefe, que é o whey protein, que é o suplemento mais conhecido, que a gente mais tem evidência, tanto dentro do diabetes como para outras demandas nutricionais do paciente. Esses 3 artigos que eu trago para vocês, eles falam sobre a suplementação de proteína próxima à refeição, e isso parece melhorar a glicemia pós-prandial, a liberação de GLP-1, em pacientes tanto com peso normal como com sobrepeso ou obesidade que apresentem diabetes tipo 2. Esses estudos também mostram que há uma melhora do controle glicêmico e do estresse oxidativo e inflamatório, reduzindo complicações relacionadas ao diabetes, quando eu faço uma suplementação com whey protein pré-refeição. Qual é o mecanismo de ação? Ele vai estimular a liberação de insulina, vai também estimular a liberação de GLP-1, isso vai reduzir o esvaziamento gástrico, e isso vai contribuir, então, para o controle glicêmico pós-prandial. Observa-se nos estudos que uma suplementação de 10 a 20 gramas de whey protein antes das refeições, isso ajuda a reduzir os picos de glicemia pós-prandial, e alguns benefícios adicionais estão relacionados à preservação de massa magra, especialmente em idosos que apresentam diabetes tipo 2. Essa revisão sistemática e meta-análise revisou ensaios clínicos randomizados que investigaram pré-refeições com proteína, que seria o whey protein. E aí foi avaliada glicose plasmática, GLP-1, liberação de GIP, insulina, taxa de esvaziamento gástrico. Tivemos um total de 244 indivíduos. Aqui vocês podem ver que quando eu suplemento whey protein em pacientes com diabetes tipo 2, eu consigo ter uma queda de até 25 miligramas por decilitro de glicose nesse paciente. Então, a gente consegue perceber que uma suplementação pré-prandial de whey protein eu tenho melhora desse controle glicêmico e diminuindo também a glicose média desse paciente. E acredita-se que existe um efeito redutor dependente da dose de whey, então quanto maior a dose, maior pode ser esse controle glicêmico, e quanto menor a dose, menor pode ser esse controle glicêmico. Esse outro estudo avaliou o anabolismo de proteínas em diabetes tipo 2, e aí avaliou que fontes de proteínas ricas em aminoácidos essenciais, especialmente aminoácidos que são aminoácidos ramificados, que possuem leucina, isso ajuda a compensar a perda de massa muscular, promover balanço energético positivo de proteínas e reduzir a sarcopenia, especialmente em pacientes idosos. O anabolismo proteico ele pode ser uma resposta normal ao suprimento de aminoácidos de cadeia ramificada, especialmente a leucina. E aí, como que eu vou incluir o whey protein na dieta do meu paciente? Eu posso incluir numa vitamina, batendo com leite e fruta. Eu posso fazer uma panqueca proteica. Eu posso fazer um shake de proteína para esse paciente ou adicionar esse whey protein ao mingau do paciente. Normalmente, a gente tem muitos idosos que gostam de consumir mingau à noite. Então, seria uma alternativa também para a gente melhorar o aporte proteico do paciente. E aí, como que eu vou ensinar o meu paciente a comprar whey? Será que qualquer whey esse paciente pode usar? Então, eu preciso avaliar a necessidade do paciente em qual parte que eu vou inserir, qual vai ser o tipo de whey protein que eu vou inserir na dieta do meu paciente. No mercado, a gente tem 3 tipos de whey protein. O whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado, a proteína foi concentrada, mas ela ainda possui um pouco de carboidrato e de gordura, mas em quantidades pequenas. O isolado, como o próprio nome diz, a proteína ela foi isolada, então eu tenho quase a inexistência de carboidratos e proteínas, de carboidratos e gorduras na sua composição. E a gente tem o whey hidrolisado, que a proteína ela foi parcialmente quebrada, digerida. Esse caso, especificamente do whey hidrolisado, são mais para pacientes que apresentam uma digestibilidade mais comprometida. E aí, como que eu vou ensinar sobre essa compra do whey protein para o paciente? O whey protein é um produto industrializado, então quanto menor a lista de ingredientes, melhor vai ser isso para o paciente. O primeiro ingrediente deve ser proteína do soro do leite. Preferir aqueles whey proteins que apresentam aromatizantes naturais, como café e cacau, ou com espessante a goma. Deve-se escolher uma opção que tenha a adoçante mais natural possível, seja stevia, seja xilitol ou eritritol, e ter pelo menos de 70% a 80% da composição de proteína naquele scoop. Então, se um scoop de 30 gramas, é recomendado que eu tenha ali aproximadamente de 21 a 24 gramas de proteína. Alguma dúvida até aqui?
E agora a gente vai para o ácido metilguanidina acético, que é conhecido popularmente como creatina. A substância ela é fabricada pelo nosso próprio corpo, principalmente nos rins, fígado e pâncreas, a partir da arginina, glicina e metionina. É utilizada especificamente como recurso ergogênico em atividades físicas. E aí, algumas evidências sugerem que pode ter uma melhora desse metabolismo glicêmico e melhora da sensibilidade à insulina, mas a maioria dos estudos eles são observados in vitro ou in vivo em ratos. Então, talvez essa evidência ela não seja tão bem sustentada. Todavia, em humanos, observou que quando há uma suplementação de creatina associada a exercício físico, isso melhora a glicemia em adultos sedentários que apresentam diabetes tipo 2. Então, essa é a chave da nossa suplementação de creatina. E aí, a creatina, ela acredita-se que existam 4 mecanismos associados à suplementação de creatina e melhora do perfil glicêmico. O primeiro deles é a exocitose de GLUT4, e aí com a exocitose de GLUT4 eu consigo ter uma entrada maior de glicose dentro da célula. O outro mecanismo é pela AMPK, que é principal responsável pela oxidação de ácidos graxos e de glicose. O outro mecanismo é a partir do aumento de insulina no sangue, e isso aumenta a captação pelo receptor de insulina, que aumenta a fosforilação aqui pelo receptor de insulina, que vai liberar a AKT, que vai ajudar na exocitose de GLUT de AMPK e melhorando assim a homeostase da glicose. O quarto mecanismo é pela performance de exercício físico. Quanto maior a performance de exercício físico, eu tenho a exocitose de GLUT4 e a ativação da via da AMPK, auxiliando aí na melhora da homeostase da glicemia. Esse primeiro estudo, que é uma revisão sistemática, ele mostrou que estudos em animais e em humanos com suplementação de creatina, juntamente com treino de exercício físico, eu consegui melhorar a resposta glicêmica do paciente. Esse ensaio placebo controlado, com 25 pacientes com DM2 submetidos a um programa regular de exercício físico, com a suplementação de 12 semanas de creatina, melhorou o controle glicêmico, reduzindo a glicemia a partir do TOTG e aumento da exocitose de GLUT4. E esse outro estudo mostrou que a creatina ela parece ser promissora para indivíduos com DM2, mas mais pesquisas são necessárias para elucidar cada vez mais esses resultados. Em idosos, observou-se que a suplementação de creatina em idosos que faziam exercício físico, eu tive um aumento de massa muscular de quase 1,5 kg e uma redução de meio quilo de massa gorda, mais do que o placebo que realizou só apenas exercício físico. E em indivíduos com DM2, que geralmente apresentam baixa massa muscular, o aumento da adiposidade, a utilização de creatina combinada a um programa de exercício físico resistido melhora essa composição corporal desses indivíduos. E como eu vou comprar a creatina? Ingredientes: priorizar aqueles que tenham apenas creatina monoidratada, nada além disso. Não é necessário ter o selo Creapure, normalmente esse selo é atualmente uma estratégia de marketing que está sendo utilizado. E aí vem grandes perguntas. Como eu vou tomar a creatina? Eu preciso ter um carboidrato associado junto? Isso precisa ser antes do treino? Eu preciso fazer saturação? Primeiro ponto, saturação eu só vou fazer normalmente quando o indivíduo é um atleta, então eu não preciso fazer essa saturação de creatina. Precisa ser antes do treino? Não, pode ser em qualquer momento do dia, em qualquer horário, antes ou depois do treino. O importante é que você consuma todos os dias, inclusive nos dias que você não treinar. E precisa ser junto com carboidrato? Alguns estudos mostram que utilizar junto com carboidrato facilita a absorção, mas não necessariamente se eu não consumir com carboidrato, isso não vai aumentar a minha absorção. Então eu posso ingerir com carboidrato ou sem carboidrato. O importante é que eu sempre consuma todos os dias, inclusive nos dias que não treinar. Ok, até aqui? Agora a gente vai para o nosso outro suplemento, que é a isomaltulose. A isomaltulose, ou popularmente conhecida como palatinose, ela é um disacarídeo proveniente da modificação da ligação de glicose e de frutose, que resulta em uma molécula mais estável e que tem um índice glicêmico mais moderado. O seu sabor e a aparência são semelhantes ao da sacarose, sendo que o do soro corresponde a aproximadamente metade da sacarose. Então, ela é uma molécula muito parecida com a sacarose,
mas ela não tem o dulçor da sacarose e não apresenta o índice glicêmico tão alto quanto o da sacarose. E devido à sua baixa velocidade de absorção, resulta em elevações mais lentas e duradouras da glicemia, sendo útil durante a realização de atividades como endurance, tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2. E aqui a gente pode perceber essa diferença na curva glicêmica. Aqui a sacarose, ela consegue fazer um pico e logo ela baixa, e a palatinose não, ela se mantém estável ao longo da absorção, diferente da sacarose. E nesse outro gráfico a gente consegue perceber que ela é um carboidrato de absorção moderada, muito semelhante ao oximase. A gente demora aqui de quase 4 horas para a absorção da isomaltulose. E aí, qual é o mecanismo de ação? Um carboidrato de baixo índice glicêmico, com absorção lenta, menor resposta glicêmica e insulinêmica. Então, utiliza-se bastante na substituição da sacarose para melhorar o controle glicêmico pós-prandial. É interessante para estratégias pré-treino e substituição de açúcares simples. É útil em lanches, shakes, refeições líquidas, e aí normalmente a gente utiliza de 15 a 30 gramas, a depender também da tolerabilidade do paciente. Esse estudo mostra que houve uma comparação de alterações de metabolismo e de oxidação de combustíveis em resposta ao desempenho de corrida em indivíduos com diabetes tipo 1, que utilizaram tanto sacarose quanto a isomaltulose. Foram inseridos nesse estudo, 7 indivíduos com DM1 que consumiram 0,6 gramas por quilo de peso de destrose e 7 indivíduos que consumiram 0,6 gramas de isomaltulose. Fizeram 2 horas de treinamento de corrida, seguido por um teste de desempenho de 10 minutos. Os indivíduos completaram a mesma distância, tiveram o mesmo desempenho físico, tanto utilizando a isomaltulose quanto utilizando a destrose. E o consumo da isomaltulose melhorou respostas de glicemia ao exercício, produziu desempenho de corrida tão bom quanto indivíduos que utilizaram a destrose. Então, aqui a gente consegue perceber que, mesmo eu utilizando um outro tipo de carboidrato que tem uma absorção mais moderada, esse indivíduo ele consegue ter um bom desempenho físico utilizando essa molécula. Essa revisão sistemática e meta-análise avaliou evidências sobre o efeito da isomaltulose em respostas glicêmicas e insulinêmicas em indivíduos com diabetes, avaliou a forma abrangente e eficácia da qualidade dessa evidência e foram avaliados estudos publicados no PubMed, no Embase, na Biblioteca Crocani e foram incluídos ensaios clínicos randomizados realizados no Japão, no Brasil, na Alemanha e na Holanda. Observou-se evidências moderadas que mostraram que a isomaltulose oral causou uma resposta glicêmica atenuada, porém mais prolongada do que a sacarose, e os níveis de evidências ainda são baixos, que sugerem que pessoas com DM2 podem ter uma tolerância menor à isomaltulose. E aí a gente vai para as fibras solúveis. Esse primeiro estudo mostra que a suplementação de fibras ela foi benéfica para melhorar a hemoglobina glicada, insulina de jejum, ROMA-IR, glicemia pós-prandial depois de 2 horas e o IMC em pessoas com diabetes tipo 2. E esse segundo estudo mostrou que uma suplementação de fibra solúvel de até 13 gramas reduziu significativamente a hemoglobina glicada, glicemia de jejum e ROMA-IR. Mas aí eu pergunto a vocês, será se eu preciso suplementar fibras ou apenas ajustar as fibras nessa alimentação? Eu preciso muito avaliar em que tipo de paciente eu vou fazer a suplementação de fibra. Às vezes o paciente ele não tolera comer muito ou não tem muitas condições financeiras para comprar um suplemento de fibra, então a gente precisa melhorar a alimentação desse paciente. Em outros casos, o paciente não consegue comer salada, o paciente não tem tolerabilidade, e aí a gente pode sim pensar em uma suplementação de fibra para melhorar e a gente alcançar ali as 25, 30 gramas de fibra necessárias para aquele indivíduo. Alguma dúvida até aqui? E a gente vai para os complementos alimentares. É uma coisa muito comum que a gente vê no mercado, normalmente é bastante oferecido nas farmácias e às vezes é algo que a gente pensa em utilizar para um paciente que não está consumindo tão bem a alimentação ao longo do dia. E aí eu preciso considerar os ingredientes desse complemento, o valor, a tabela nutricional e a utilidade desse suplemento. E aí eu trago para vocês, para a gente avaliar juntos, duas marcas de complementos alimentares que a gente tem no mercado e a diferença que a gente tem dessas marcas para utilizar com cada paciente. Esse primeiro complemento alimentar, a gente consegue observar que ele tem maltodestrina, tem óleos vegetais,
tem frutose na sua composição, tem fosfato de magnésio, cloreto de potássio, enfim, tem uma lista gigantesca, mas que basicamente a gente consegue resumir em um complemento alimentar que tem açúcar, fibra, óleo, vitaminas e adoçante. Ele tem um custo em média de R$ 122, rende 7 porções e cada porção sai em torno de R$ 18. A gente consegue perceber que ele não tem uma composição tão boa. Então, será se vale a pena eu estar inserindo esse complemento para o meu paciente? Quando eu comparo com outro complemento que eu tenho no mercado, que tem uma composição um pouco melhor, a gente consegue observar que ele tem uma fonte de proteína muito boa, que é o caseinato de cálcio, amido modificado de tapioca, que tem uma absorção mais lenta, tem isomaltulose, que é aquele carboidrato que a gente acabou de verificar na nossa aula, que tem uma absorção mais lenta também. Então, eu já não vou ter picos glicêmicos relacionados a isso. Eu tenho proteína isolada do soro de leite, então também tem uma composição boa com whey protein. E eu tenho inulina também na composição, que é uma fibra muito boa. E quando eu vou avaliar, de modo geral, eu tenho proteína, carboidrato de lenta absorção, eu tenho óleo, fibra, vitaminas, minerais e adoçante. Esse complemento alimentar, ele custa um pouco mais barato. Rende 9 porções, 2 porções a mais daquele que a gente observou antes, tem um custo menor e tem uma composição melhor. Então, a gente avaliando esses dois complementos, a gente consegue observar que essa segunda opção, que é mais barata, tem uma composição melhor e pode ser utilizada para o paciente com diabetes. E aí, algumas situações específicas de suplementação em pessoas com diabetes. Na doença renal do diabetes, onde eu vou ter objetivos principais de avaliar os benefícios, riscos e limitações dos principais suplementos, identificar situações em que a suplementação ela se faz necessária, aplicar as recomendações baseadas em evidência na prática clínica. E aí, será se existe algum suplemento capaz de evitar ou de retardar a progressão da doença renal do diabetes? Atualmente, as evidências são limitadas para a maioria dos suplementos, mas uma coisa que é bem estabelecida é que a suplementação proteica ela é um tema bastante importante na doença renal do diabetes. Por quê? Porque os pacientes normalmente apresentam sarcopenia, ingestão baixa de proteína involuntariamente, pacientes que apresentam fragilidade e muitos pacientes idosos apresentam doença renal do diabetes. Então, se torna de modo importante a gente frisar essa suplementação de proteína e muitas vezes a gente talvez nem precise suplementar, apenas ajustar na alimentação desse paciente, já que ele vem com um consumo muito baixo na consulta. Então, a gente precisa ajustar esse consumo proteico de acordo com a fase da doença renal. Se é um renal conservador, eu vou ali até 0,8 gramas por quilo de peso. Se é um paciente que está em diálise, eu vario ali entre 1 e 1,3, chegando a uma dieta hiperproteica. Avaliar a necessidade de restrição proteica, qual a restrição proteica que eu vou fazer com esse paciente e considerar se esse paciente está realizando terapia renal substitutiva. Então, a qualidade da proteína ela vai ser muito mais importante do que propriamente a quantidade que eu vou estar suplementando para esse paciente. E o benefício ele é mais consistente quando associado a um exercício resistido. Então, se eu chego um paciente no meu consultório que tem doença renal do diabetes, está com baixo consumo de proteína, eu preciso pensar se vale a pena suplementar proteína para esse paciente ou até mesmo entrar com um complemento alimentar ou mesmo ajustar o que é que ele está comendo de proteína ao longo do dia. Outra situação específica são nas neuropatias diabéticas. A gente vai ter como objetivos melhorar o controle glicêmico e atuar sobre mecanismos envolvidos na lesão neural, como estresse oxidativo, inflamação, deficiência de micronutrientes e disfunção mitocondrial. E aí, as principais suplementações que a gente vai pensar nesse paciente com neuropatia diabética são vitaminas do complexo B, como a B12, o ácido alfa-lipoico, o ALA, e o ômega 3. A vitamina B12, a gente vai pensar especificamente também quando um paciente vem há muito tempo utilizando um paciente que vem há muito tempo utilizando metformina. A gente sabe que o paciente que vem utilizando muito tempo metformina, ele pode ter uma redução ali de B12 circulante. Então, eu preciso sempre avaliar se essa neuropatia está relacionada à deficiência de B12 ou se o paciente que está utilizando metformina, ele está com essa deficiência de B12 e pode estar comprometendo cada vez mais essa neuropatia do paciente. E alguns estudos demonstram que há melhoras nos sintomas neuropáticos
principalmente em pacientes que têm deficiências ou níveis limítrofes de B12, então sempre avaliar qual tipo de deficiência que esse paciente está tendo. O ácido alfa-lipoico, ele é um dos suplementos mais estudados nas neuropatias diabéticas. Ele é um potente antioxidante, reduz o estresse oxidativo neural, melhora o fluxo sanguíneo do neural e atua na função mitocondrial. Os resultados ainda são mais consistentes na melhora dos sintomas do que propriamente a reversão desses sintomas. O ômega 3, ele é uma das evidências mais promissoras aí na utilização na neuropatia diabética, mas a gente vai pensar especificamente para um paciente que tem ali um comprometimento cardiovascular. Em outra situação específica que a gente vai falar são nas hepatopatias. A suplementação ela vai ser parte fundamental no tratamento das hepatopatias, especialmente em pacientes que apresentam cirrose, doença hepática alcoólica, colestase e insuficiência hepática. Pacientes que apresentam hepatopatias têm um maior risco nutricional, porque eles apresentam redução da ingesta alimentar, têm uma saciedade precoce dependente da ascite, têm uma má absorção intestinal, têm alterações no metabolismo e de nutrientes, têm uma inflamação crônica, possuem hipercatabolismo e apresentam também uma sarcopenia. As diretrizes mostram que a gente precisa estar atento principalmente à porção de proteína desse paciente, e a gente vai pensar ali de 1 a 1,5 para um paciente que tem cirrose estável, e de até 1,5 para pacientes que possuem desnutrição ou são sarcopênicos. E aí a gente vai pensar especificamente na suplementação de whey protein ou de aminoácidos de cadeia ramificada. O whey protein ele vai apresentar um alto teor de leucina, que vai estimular a síntese proteica muscular e um auxílio no tratamento da sarcopenia desse paciente, tendo uma aplicação para ingestão insuficiente, sarcopenia associada à cirrose. Os aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs, eles vão melhorar a encefalopatia hepática. E eu preciso pensar especificamente quando é um paciente que vem com encefalopatia hepática recorrente com frequência. Então, a suplementação de BCAAs vai ajudar a melhorar essa encefalopatia hepática, melhorar a qualidade de vida do paciente, auxiliar na manutenção de massa muscular. E a gente também vem com o ômega 3, que ele está sendo bastante estudado em doença gordurosa hepática associada à disfunção metabólica, que é a MASH. Então, a gente vai pensar especificamente nesse aspecto. E isso pode contribuir também para a redução de triglicerídeos e melhora discreta dessa esteatose hepática. Quando o paciente ele apresenta sarcopenia, eu preciso pensar em proteína especificamente. Então, eu vou ter que ajustar a adequação energética desse paciente ao consumo proteico, que deve variar de 1,2 a 1,5, uma ceia noturna rica em carboidratos complexos, a utilização de suplementação de whey protein, BCAA em casos selecionados e o exercício resistido supervisionado. E aí, quando que eu devo prescrever suplementos? Eu preciso pensar na quantidade, qualidade e adequação, a quantidade quando houver a necessidade de complementar a dieta desse paciente, a qualidade quando o paciente apresentar carências nutricionais e a adequação, que seria a prescrição de suplementos não de forma isolada, mas ser um todo da alimentação desse paciente. E a prescrição ela deve ser responsável e ser eficaz. E aqui é uma tabela resumo dos suplementos que a gente viu ao longo da nossa aula. O whey protein, a indicação clínica é para glicemia pós-prandial e sarcopenia, com uma dose comum ali de 10 a 30 gramas por dia. E aí eu posso pensar em utilizar tanto na pré-refeição como no pós-treino desse paciente. A creatina em idosos ativos, pessoas com sarcopenia e para performance, mas lembrando que a suplementação de creatina ela sempre deve estar associada ao exercício resistido do paciente, e aí eu devo utilizar de 3 a 5 gramas dia, e ela é segura em pacientes que têm rins normais. A isomaltulose serve para substituição de açúcares e tem uma absorção mais lenta. A gente utiliza de 15 a 30 gramas dia e ela apresenta um baixo índice glicêmico. E as fibras solúveis, elas vão auxiliar a melhorar a glicemia pós-prandial. A gente deve utilizar ali uma dosagem de 15 a 30 gramas por dia ou fracionado ao longo do dia. E eu devo utilizar ali no pré-refeição. E as nossas mensagens finais. O diabetes ali vai ser uma doença multifatorial, então eu tenho que pensar em diversos aspectos da vida do paciente para saber se eu vou utilizar a suplementação.
e se isso vai auxiliar no bom controle glicêmico desse paciente. Os suplementos alimentares, eles podem ser usados como foco da melhora metabólica em diversos cenários, e isso ajuda isso auxilia tanto no ganho de peso, se houver necessidade, como na perda de peso, e há resultados comprovados na melhora de glicemia, melhora do perfil lipídico e na massa magra, e que também podem ser grandes auxiliares no controle de complicações e para facilitar a aderência do paciente do plano alimentar. E uma frase que eu queria deixar com vocês é só que a suplementação ela é a cereja do bolo, então não adianta de nada se eu não tiver a massa, se eu não tiver o recheio, tiver a calda e eu não tiver tudo isso preparado para colocar a cereja no bolo. Então sempre vejam a rotina do paciente, organizem a vida do paciente, analisem tudo para aí sim você entrar com suplementação, porque de nada adianta se a vida do paciente estiver toda bagunçada. É igual como eu pegar uma casa que ela tá toda desorganizada, se eu pegar tudo, colocar todo o lixo, colocar embaixo do tapete e chamar alguém para minha casa, a pessoa vai ver que aquilo tudo tá errado. Então, da mesma forma, funciona com a suplementação. Eu preciso organizar a casa do meu paciente para aí, então, eu entrar com suplementação, ok? E é isso, pessoal. Boa tarde.